Corinthians dá passo importante para retomar importante necessidade em sua equipe atual, necessidade também por nova oferta olhada por equipe inglesa por jogador titular no Corinthians de Antônio Oliveira, novidades e disputa e interesse por jogador destaque em clube do futebol brasileiro. Se inscreva, ative as notificações e deixe sua curtida para já estar um pouco mais atento em relação ao que será comentado sobre a atualidade no Corinthians. Após uma semana que foi muito intensa e repleta de muitas cobranças pelos últimos resultados do Corinthians, a equipe enfim conseguiu conquistar a sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro. Ao lado de seu torcedor, que esteve marcando presença na arena, o Corinthians conseguiu vencer o Fluminense por 3-0 em uma tarde memorável para um grande destaque para Wesley, que marcou 2 gols, e Kaká esteve fechando o placar. Com esse resultado, o Corinthians conseguiu chegar a 4 pontos, mesma pontuação da equipe derrotada, o Fluminense, no jogo. A vitória do Corinthians foi mais que um simples resultado positivo. Foi também um respiro para que a equipe e sua torcida após o início conturbado de campeonato. O desempenho brilhante de Wesley evidenciou ainda mais o destaque do garoto na temporada de 2024, demonstrando que é um jogador que tem sim potencial para continuar agregando e evoluindo no Corinthians. Assim, essa vitória também busca trazer um pouco mais de confiança ao elenco do Corinthians e fazer com que o técnico Antônio Oliveira possa respirar um pouco mais aliviado também em seu cargo como técnico do Corinthians nesse atual período. A semana foi extremamente agitada e repleta de muitas cobranças, pois o Corinthians não conseguia obter resultados positivos tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Copa do Brasil. E claro, isso pesa bastante para que o torcedor corintiano esteja realizando as cobranças devidas pelo desempenho abaixo da equipe. No entanto, o time conseguiu lidar muito bem com a pressão, jogando dentro da arena com a força de seu torcedor e assim demonstrou essa reação ao vencer o Fluminense por 3-0. O time conseguiu lidar e transformar todas as críticas e buscar a vitória de uma forma mais contundente, jogando um futebol que possa agradar o torcedor corintiano. A vitória contra o Fluminense, é claro, traz algo a mais, além dos 3 pontos, traz também um clima um pouco mais favorável para que o técnico Antônio Oliveira possa dar a continuidade a seu trabalho nesse período no Corinthians. Na minha visão, uma vitória merecida por parte do Corinthians, que apresentou sim um futebol mais digno e positivo diante do que se era cobrado pelo torcedor corintiano. Você, torcedor, o que pensa? Comenta aqui abaixo. Deixe aqui nos comentários a sua opinião, se ainda há muita coisa para melhorar. Comente a sua perspectiva também para o futuro do Timão nos próximos jogos. Grande destaque do Corinthians na temporada de 2024, o Wesley continua atraindo o interesse de clubes europeus com propostas significativas pelo seu futebol. O jogador, nesse momento atual do Corinthians, tem se destacado bastante na parte ofensiva, jogando como um atleta, atuando pela ponta esquerda do campo e trazendo muitas dificuldades para as defesas adversárias o marcarem, e que tem também encontrado muitos percalços, pois o garoto é jovem, tem muita habilidade e velocidade e tem gerado ao Corinthians bons ataques e gols e oportunidades por aquele lado. Recentemente, o atleta recebeu uma oferta na casa dos 80 milhões de reais para se transferir para o futebol inglês e defender o West Ham. No entanto, a sua evolução constante no Corinthians e sua grande atuação contra o Fluminense com 2 gols chamaram ainda mais atenção. A qualidade e o desempenho desse atleta tem sido bem notável, o que desperta também o interesse de clubes estrangeiros em contar com seu talento no elenco a partir da temporada de 2024, no meio do ano onde se abre a janela de transferências. O fato de o West Ham ter retornado com uma nova oferta, agora um pouco mais superior, na casa dos 100 milhões de reais, demonstra mais uma vez o reconhecimento no potencial desse atleta e a valorização em seu trabalho realizado no Corinthians nesse ano de 2024. Ainda na primeira oferta que foi realizada por parte dos ingleses, o Corinthians esteve recusando, pois entende que o jogador ainda pode ser um pouco mais explorado no futebol brasileiro, tendo em vista as suas qualidades, e também ainda tem muito parâmetro para evoluir em algumas condições em sua forma de atuar. E claro, ele se tornaria um jogador bem mais valioso do que a primeira oferta que foi realizada, os cerca de 80 milhões de reais que foram ofertados ao Corinthians e prontamente recusados.
Agora essa oferta subiu bastante, 100 milhões de reais, subiu um pouco a mais, e o Corinthians ainda deverá dar uma resposta se estará disposto a negociar ou não o Wesley e perdê-lo já na janela de meio do ano de 2024. Na minha opinião, o Corinthians não deve aceitar essa oferta. É um jogador que tem uma ampla e boa evolução nesse momento e necessita ficar mais tempo. Você, torcedor corintiano, que pensa? Comenta aqui abaixo a sua opinião sobre a fase desse garoto atualmente. Mesmo tendo conseguido alguns reforços para a temporada de 2024, o Corinthians continua muito atento em relação às oportunidades que possam chegar na mesa corintiana e também atento ao mercado em relação aos jogadores destaques em alguns campeonatos em específico. Dessa forma, ainda de acordo com Jorge Nicola, o Corinthians esteve despertando o interesse em relação ao jogador destaque do Ceará, Eric Puga, jogador jovem e que tem 9 gols em 16 jogos disputados na atual temporada de 2024. O jogador se tornou um alvo a mais do clube paulista, que estaria disposto a investir cerca de 4 milhões para a sua contratação em 2024. Ele é um atleta ainda jovem e que tem uma margem para crescimento, e é por isso que nesse atual período, onde ele esteve disputando as primeiras competições em 2024, esteve despertando o interesse não só do Corinthians, mas de outras equipes ao redor do Brasil. É um jogador que poderia chegar para ajudar no setor de ataque, tendo em vista que consegue jogar abertos pelas pontas do campo. E claro, essa é uma posição muito boa e que é muito utilizado em relação ao técnico Antônio Oliveira, seu esquema tático, e abriria bem mais opções para que o técnico pudesse distribuir melhor os seus jogadores do elenco em relação às competições que está disputando. É um jogador que sem dúvidas ainda tem uma margem para seguir evoluindo, e claro, isso chama muito a atenção, mesmo tendo se destacado em uma divisão um pouco inferior em relação aos principais campeonatos de futebol brasileiro. Ele é um jogador que é tido como uma grande promessa em relação ao que pode realmente entregar dentro de campo. Na minha visão, um jogador que conseguiria sim, ainda mais pelo valor, entregar um futebol positivo no Corinthians, mas claro, um jogador para ser inserido aos poucos na equipe titular, um jogador para também fazer a composição do elenco, mas isso é um assunto que também deve se estender para a segunda janela de meio do ano. Você, torcedor corintiano, que acha de uma opção como essa, jogador que foi destaque no Ceará e que poderia assim despertar o interesse do Corinthians nesse atual período de 2024? Comente aqui abaixo a sua opinião sobre esse atleta. Comente também o que você pensa sobre as características dele.